Nesse momento vamos meditar na palavra do Senhor e eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 7, versículo de número 24. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Aqueles que encontraram, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Meus queridos irmãos, vamos ler em uma só voz o versículo 27 e 28. Vamos lá? Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Ó Deus, arrebata a tua mente em tua presença e que nada, absolutamente nada nos tire a atenção de ti. Te pedimos, ó Deus, que essa palavra, a mensagem do Evangelho, seja aplicada no mais íntimo da nossa alma, por ti, pelo teu Espírito Santo, porque somente o Senhor conhece, ó Deus, o que se passa dentro do nosso coração, somente o Senhor conhece os lugares secretos, ó Deus, da nossa vida. Ó Deus, nós te pedimos também, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja dirigindo, ó Deus, cada palavra da minha boca, para que seja palavra do Senhor, ó Deus, na nossa vida, palavra do Senhor na nossa igreja. Ó Deus, que o teu Espírito Santo me capacite nesse momento, ó Deus, a entregar a tua palavra com fidelidade, e que possamos, ó Deus, como igreja nesta noite, sermos, ó Deus, impactados pela palavra do Senhor, consolados pela palavra do Senhor, orientados pela palavra do Senhor. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o Dia das Mães. Como Dia das Mães, eu gostaria de refletir com você sobre esta mãe que nós acabamos de ler. O texto em questão, irmãos, escrito pelo evangelista Marcos, fala de uma mãe que estava com um problema com a sua filha, uma mãe que se preocupava com a sua filha, uma mãe que viu o problema da sua filha, mas que não parou por aí. Ela tinha ciência do que estava passando a sua filha, tinha conhecimento do que estava acontecendo com sua filha, mas ela tenta intervir no problema da sua filha. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse evangelho, ele foi o primeiro evangelho escrito durante toda a história. Alguns estudiosos datam esse evangelho em 70 depois de Cristo, o episódio onde a cidade de Jerusalém foi destruída. É importante destacar também, irmãos, que o objetivo desse evangelista clássico chamado Marcos era de levar a mensagem de Jesus Cristo não apenas ali para os judeus, mas entregá-la para os gentios, ou seja, todas as outras nações que estavam ali ao redor da nação de Israel. Assim como todos os outros evangelhos,
O evangelista Marcos também, irmãos, tem o objetivo não apenas de tratar sobre Cristo, mas de revelar o que Deus fez para solucionar o problema da humanidade que se chama pecado. E aí nós bem sabemos que o evangelho revela essa boa notícia de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, de Jesus Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados para nos trazer a salvação. Nesse episódio, irmãos, o evangelista Marcos está aqui registrando um momento singular na história de Jesus. Esse momento ele é chamado de momento de transição, ministério do retiro. E alguns estudiosos o chamam de preparação. O que isso significa? Significa que o ministério de Jesus, ele é marcado pela Galileia, seu primeiro momento, e o seu último momento em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém, está aqui o ministério de transição, ou de preparação, ou, segundo alguns estudiosos, o ministério de retiro. O que significa isso? É um momento de transição. Jesus está descendo da Galileia para Jerusalém. E nesse momento de transição, Jesus está querendo ficar a sós para orar, ficar a sós para orar com seus discípulos, ficar a sós com os 12, para prepará-los para o que ia acontecer em Jerusalém. Então, a gente percebe que neste momento, aqui que lemos, é um momento onde Jesus quer ficar só com seus discípulos, só em oração. Entretanto, é destacado aqui pelo evangelista Marcos, uma mãe, uma mulher, que está preocupada com a sua filha. Esta mulher está nas terras de Tiro e Sidom. Está ali. Jesus está ali, nas terras de Tiro e Sidom. E essa mulher é de origem sírio-fenícia, ou seja, é uma mulher que não é israelita, mas é uma mulher gentílica, de origem grega. E esse é o primeiro momento do ministério de Jesus que ele sai do território da Palestina, de Israel, e vai para essas terras de Tiro e Sidom, que fica em Ur dos Caldeus, na parte norte, acima de Israel. Esse é o primeiro momento. Jesus quer ficar só. Mas diz o texto, irmãos, que essa mulher, ela se expressa, ela toma algumas atitudes. Atitudes, irmãos, que revelam o poder de Jesus. O propósito aqui do evangelista Marcos não é apenas destacar as atitudes desta mãe, mas a partir dessas atitudes, destacar Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo. É por esta razão que o tema desta noite é atitudes de uma mãe que revelam o poder de Cristo. Atitudes de uma mãe que revelam o poder de Cristo. Em primeiro lugar, primeira atitude, buscar a Cristo. A primeira atitude de uma mãe que revela o poder de Cristo é a atitude de buscar a Cristo. Esta mulher vai procurar Jesus, vai buscar Cristo, vai atrás de Jesus. Olhe comigo, por gentileza, o versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ou seja, ele queria ficar só. No entanto, não pôde o quê? Ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Diz o texto no versículo 26, esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Irmãos, buscar foi o que ela fez. Ela fez uma pesquisa, ela foi atrás de Jesus. Embora o texto destaque que Jesus queria ficar a sós orando com seus discípulos, preparando, é um ministério
de retiro, um ministério de transição. Embora Jesus tinha esse propósito primário de ficar a sós com seus discípulos, entretanto, Jesus não pôde ocultar-se. Entretanto, Jesus não pôde ficar sozinho. Entretanto, Jesus não pôde permanecer a sós, porque diz o texto que essa mulher de origem grega, sírio-fenícia, essa mãe, foi ao encontro de Jesus, foi procurar Jesus, foi buscar Jesus, pedindo para Jesus, liberta a minha filha, ela está possessa, liberta a minha filha, tem um demônio nela, liberta a minha filha, ela está enferma espiritualmente, liberta a minha filha. Ela vai buscar o Senhor Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. É uma mãe que se preocupa com sua filha, mas não fica por aí, ela vai atrás de Cristo e ela busca a intervenção de Cristo na vida de sua filha. Da mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, mãe que está presente, nós precisamos buscar ao Senhor, amém? Não é apenas uma aplicação para as mães, mas do particular a gente pode expandir para o geral. É uma aplicação para toda a igreja. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar. É importante destacar que esta mulher procura Jesus e encontra. Esta mulher, irmãos, ela também se humilha. Veja o que diz o versículo 25. Prostrou-se-lhe aos pés. Ela se humilha. Última frase do versículo 25. Prostrou-se-lhe aos pés. O evangelista Mateus, narrando o mesmo episódio, no capítulo 15, no versículo 22, vai dizer a mesma coisa, que esta mulher, ela se humilha na presença de Jesus. A ideia de que ela se prostra com o rosto no pó, dizendo, eu estou buscando o Senhor, mas eu estou me humilhando diante de Ti, expressando a sua dependência de Cristo. Outra verdade que diz o texto é que essa mulher, ela suplica. Veja o que diz o versículo de número 26. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Ou seja, ela estava ali rogando, ela estava ali clamando. Ela estava clamando por sua filha. A gente percebe também uma outra verdade, que ela está intercedendo pela sua filha. Era uma mãe que estava buscando o auxílio de Jesus Cristo. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos tomar essas atitudes. Não porque são essas atitudes gloriosas, mas porque quando tomamos essas atitudes, elas revelam a glória de Cristo, revelam o poder de Jesus. É uma atitude não apenas que valoriza a nossa vida, mas é uma atitude que nos coloca no lugar que realmente nós devemos estar e coloca Jesus no lugar de honra. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida, principalmente, irmãos, quando nós estamos aflitos, com dificuldades, com adversidades. Às vezes, quando a gente está passando por algum problema, aí a gente procura alguém da família para contar, e vai e conta. E aí não resolve, e aí a gente está passando por esse problema, a gente procura um amigo próximo para contar. E aí fica na mesma. Aí a gente procura talvez um irmão da igreja ou uma irmã da igreja para contar o nosso problema, a nossa adversidade. Aí depois a gente procura o diácono, depois os presbíteros. Depois a gente procura o pastor. Depois a gente tenta procurar alguém. Mas na verdade, meu querido irmão, quando a gente estiver passando por dificuldade, a primeira pessoa que a gente deve procurar é o Senhor Jesus. A primeira pessoa que a gente deve suplicar, rogar, é o Senhor Jesus. Quando nós estivermos passando por adversidades, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e rogar a Deus, e clamar a Deus, e depender de Deus, e buscar o Senhor, e procurar o auxílio de Deus, a intervenção de Deus, compreendendo e considerando que Deus, Ele pode sim intervir em nossa causa, assim como manifestou o seu poder na vida desta mãe.
A palavra de Deus diz, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 e 15, diz o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Nós precisamos buscar o Senhor. Amém? Precisamos buscar o Senhor. As mães precisam buscar a Deus e interceder pelos seus filhos. Os pais precisam buscar a Deus e interceder pelos seus filhos. O marido, a esposa, os filhos, os jovens, adolescentes, a igreja de Deus precisa buscar ao Senhor Jesus Cristo. É uma atitude que revela o poder de Deus. Meu querido irmão, quando nós buscamos, quando nós oramos, Deus escuta a nossa oração e vem atender. E vem, irmãos, intervir. Quando nós oramos, nós estamos nos associando ao eterno, àquele que é Deus onipotente. O pastor Hernando Dias Lopes disse que a oração é o oxigênio da alma. Sem oração a gente não vive. Sem oração a gente não tem comunhão com Deus. Tem um teólogo presbiteriano do século XVIII que disse que, chamado Matthew Henry, que diz que todas as vezes que Deus quer derramar avivamento sobre a igreja, Deus primeiramente leva a igreja para a oração, para buscar a Deus. Nós precisamos, como igreja, buscar ao Senhor Jesus. A segunda atitude que revela o poder de Cristo desta mãe é que ela perseverou em Cristo. A segunda atitude nossa que nós precisamos tomar é a atitude da perseverança. Perseverar em Cristo. Veja o que diz o texto no versículo número 27 e 28, em uma só voz. Vamos ler? Toda a igreja agora. Vamos lá? Mas Jesus lhe disse: versículo 28, em sua voz, vamos lá? Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Amém. Veja que essa mulher, além de buscar, ela sofre algumas objeções. Ela sofre até uma objeção do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus responde para ela dizendo: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Porque Jesus fala isso porque na promessa dos profetas, Jesus ia aparecer primeiro para o seu povo, para os judeus, para o povo de Israel, e depois para os gentios. Aí é por isso que Jesus está dizendo: oh, não, primeiro os meus filhos, depois os outros. Quando a gente, por exemplo, lê em Romanos capítulo 1, versículo 16, a gente percebe que o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho é poder de Deus primeiro para os judeus e depois para os gentios. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Essa mulher está sofrendo objeções. Não somente de Jesus, aparentemente uma objeção, mas ela sofre uma objeção real dos discípulos, porque é registrado lá em Mateus, capítulo 15, versículo 23, o evangelista Mateus, narrando o mesmo momento dessa mulher indo buscar o auxílio de Jesus, é narrado afirmando de que os discípulos pediram para Jesus mandar ela ir embora. Está aí o texto. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, os discípulos eram uma objeção real na vida daquela mulher, dizendo: ó, Jesus,
despede essa mulher, ela vem rogando atrás da gente, ela vem falando, vem perturbando. Essa mulher não sofre apenas essa objeção dos discípulos, mas essa mulher também sofre uma objeção da sua própria nacionalidade. Ela é grega, de origem grega, sírio-fenícia, ou seja, ela não faz parte da nação de Israel. E os judeus daquela época, irmãos, consideravam os gregos, consideravam as pessoas que moravam fora de Israel como impuros, indignos da presença do Messias. Havia piadas disso, de impureza. Uma outra objeção, irmãos, é em relação à cultura daquela época. Porque na cultura daquela época, uma mulher não poderia, em momento algum, dirigir a voz a um homem, se não fosse o seu marido. Então ela sofre objeção da sua nacionalidade, ela sofre objeção da cultura da época, ela sofre objeção dos discípulos, ela sofre uma aparente objeção de Jesus Cristo, ela sofre uma objeção também da sua situação, a situação que estava contra ela sofre uma objeção também até do inimigo, porque a sua filha estava endemoniada. Mas, irmãos, diante de todas essas objeções, essa mulher mantém-se firme diante do Senhor. Diante de todas essas objeções, essa mulher persevera. Diante de todas essas objeções, ela vai procurar o Senhor e vai buscando a Deus e vai procurando o Messias, pedindo a Deus que Deus pudesse curar aquela menina, aquela filha dela, que Deus pudesse intervir na vida dela. Aquela mulher está perseverando. É importante destacar que essa palavra no grego, irmãos, perseverança, quer dizer manter-se firme diante das adversidades. Perseverança, manter-se firme diante das adversidades. Outra questão aqui que destaca a perseverança dessa mulher, é que quando nós olhamos para o texto, no versículo número 26, diz o seguinte: esta mulher é grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse o demônio, rogava-lhe. O uso que Marcos faz do imperfeito grego descreve que o pedido desta mulher era contínuo. Ela estava ali rogando continuamente, em todo momento. Até o ponto que o evangelista Mateus, narrando esse episódio, diz, ela está atrás de nós rogando. Em outras palavras, ela está perseverando, ela está rogando. Não é apenas uma oração, não é apenas um momento, mas é todo este momento, todo este episódio, ela está lá orando, ela está lá rogando, ela está lá suplicando, ela está lá perseverando, pedindo a Deus que Deus intervenha, que Deus intervenha, que Deus cure, que Deus sare. Em outras palavras, meus irmãos, essa mulher está tomando essa decisão porque ela reconhece o poder de Jesus. Portanto, a perseverança é uma atitude que revela o poder do Senhor Jesus na nossa vida. Quando nós perseveramos, irmãos, em oração, pedindo o auxílio de Deus em nossa causa, nós estamos tomando uma atitude que futuramente vai revelar o poder e a intervenção de Deus em cada causa nossa. Amém? Nós precisamos perseverar. A grande dificuldade é que nós desistimos fácil, não é verdade? Ou nós desistimos fácil. A grande dificuldade é que muitas vezes até em uma primeira objeção, a gente até vai, mas quando vai uma segunda, a gente desiste. A grande dificuldade é que muitas vezes a gente nem consegue arrumar tempo para orar, quanto mais para perseverar em oração. A grande dificuldade é que a gente tenta usar os meios de Deus, a religião, as coisas de Deus, as coisas que Deus criou. Nós não procuramos o Deus que criou todas as coisas. A grande dificuldade, muitas vezes, são essas coisas, mas são dificuldades que nós podemos vencer. Amém? Por meio da perseverança, manter-se firme diante das adversidades. Um grande servo de Deus chamado John Charles Riley, ele é muito conhecido entre os teólogos.
foi um bispo da igreja anglicana, da igreja na Inglaterra, servo de Deus. E ele diz o seguinte, comentando esse texto, ele afirma: para amarmos as nossas mentes com argumentos em prol da perseverança na oração, devemos estudar com frequência o caso desta mulher. O caso desta mulher. Nós precisamos perseverar. Buscar, perseverar. E a terceira atitude que revela o poder de Deus é muito fácil, está aí no texto. Qualquer leitor pode ver, pode perceber. Qualquer leitor. Eu conversando com uma irmã, há algum tempo atrás, ela disse para mim: pastor, essa mulher aqui, Círio Fenício, teve fé. Qualquer leitor que lê vai ver que essa mulher teve fé, confiou. Então a terceira atitude, irmãos, é a fé. É confiar. Veja o que diz o texto aqui. Versículo de número 29. Vamos ler juntos em uma só voz, o 29 e o 30. Vamos lá? Então lhe disse: por causa desta palavra, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. O que foi que aconteceu? Ela permaneceu perseverante, firme diante das objeções. Aí Jesus dá uma resposta para ela: ó, não é bom, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja a resposta de fé desta mulher. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Essa mulher teve tanta fé que ela disse: até as migalhas eu tenho convicção de que podem sarar minha filha. Eu tenho convicção que apenas um pouco da tua palavra, apenas uma gota do teu poder pode curar a enfermidade espiritual da minha filha. Eu tenho fé. Apenas uma gota do teu poder. Jesus disse: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu da tua filha. E aí ela demonstra uma outra atitude de fé, de confiar. Ela volta para casa sem Jesus. Ela não diz: não, Jesus, vamos lá comigo, porque se ela não estiver boa, aí o Senhor já ajeita. Não. Jesus disse: o demônio já saiu da tua filha, pode ir, pode voltar. O texto diz: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ela teve fé na palavra de Deus. Ela confiou na palavra de Deus. Pesquisando esse texto, sobre essa questão de fé, o evangelista Moody, que ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus por meio da pregação do evangelho, ele disse: a resposta destemida da mulher foi a resposta da fé. Foi a resposta da fé. Um grande estudioso da palavra chamado Victor Babadigi, ele diz: Jesus sempre responde à fé. Jesus sempre responde à fé. Pesquisando mais sobre esse texto, o reformador de Genebra, chamado João Calvino, ele diz: a fé não consiste na ignorância, senão no conhecimento, e este conhecimento há de ser não somente de Deus, senão também de sua divina vontade. Essa mulher depositou sua fé e sua confiança em Jesus, porque ela sabia quem era Jesus.
Essa mãe vai procurar Jesus, responde com fé a Jesus, volta para casa depois da resposta de Jesus, porque ela confia imensamente, ela tem fé imensamente em Jesus Cristo e em sua palavra. Fé, meu querido irmão, não é você depositar a sua vida, a sua confiança na sua própria vontade, não é isso. Fé não é você depositar a sua confiança, os seus desejos, sonhos, em alguma coisa aí que o mundo possa oferecer. Fé não é você mergulhar sem saber qual é a vontade de Deus, mergulhar em um plano, em um sonho, em um desejo, sem saber se esse sonho, desejo é a vontade de Deus, mas não. Fé é quando você conhece Deus, é quando você conhece a vontade de Deus, e por meio dessa vontade você se lança, sabendo que Deus vai conduzir a nossa vida, e Ele não vai nos deixar na mão. Fé é você conhecer a vontade do Pai, e nessa vontade andar por meio da fé. Fé é você saber que por mais que você perca amigos, trabalho, profissão, situações, permanecer íntegro na vontade de Deus, sabendo que Deus vai providenciar meios para te sustentar até o teu último dia. Fé, meu querido irmão, é você não negociar o Evangelho, é você não negociar a verdade do Evangelho por causa de terceiros, é você não negociar a verdade de Deus, mas permanecer firme na vontade de Deus, mesmo que isto te custe pesares, porque sabendo que esses pesares jamais poderão acabar com tua vida, porque o teu Deus, o nosso Deus, vai sustentar cada um de nós, quando nós confiarmos por meio da fé na palavra de Deus. Essa mulher tem fé, esta mãe tem fé. Eu tenho certeza que tem milhares de mães, muitas mães aqui, com muita fé no coração, com muito amor no coração, com muita perseverança no coração. Foi uma atitude de uma mãe, mas uma atitude de uma mãe, que homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, toda a igreja, precisa também tomar essa atitude de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A fé que tiveram. Esta fé é a fé que agrada a Deus. Não é uma fé que decreta as coisas, mas é uma fé que diz assim: faça-se a tua vontade. Não é uma fé que coloca Deus contra a parede e exige algo de Deus, porque quem somos nós para exigir algo de Deus? Não. Mas é uma fé que se humilha, roga aos pés de Jesus e diz: Deus, atende, tem misericórdia. Não é uma fé que vai de encontro com a vontade de Deus, mas é uma fé que quando Deus diz algo, a pessoa se lança, porque confia em Deus. 3 atitudes, irmãos, que revelaram o poder de Jesus Cristo. A atitude de buscar ao Senhor Jesus, a atitude de perseverar no Senhor Jesus e a atitude de confiar no Senhor Jesus. Não são atitudes, irmãos, que apenas valoriza o ser humano, não é isso. Eu não quero trazer aqui uma pregação moralista. 3 atitudes vai dar tudo certo. Jamais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que essas atitudes, irmãos, têm um fim. Elas revelam a glória de Deus. Elas revelam o poder de Jesus. Eu busco porque eu busco sabendo quem é Jesus. Ele vai atender. Ele vai escutar a minha oração. Eu persevero porque eu persevero. Eu compreendo que Jesus pode intervir. Basta apenas uma gota. Eu permaneço firme diante das objeções. E eu confio, eu tenho fé em Jesus. Porque essa fé, irmãos, revela quem Jesus Cristo é. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não falha com a sua palavra. Então, em primeiro lugar, irmãos, quem é Jesus?
Jesus é aquele que escuta a nossa oração. Amém? Jesus é aquele que escuta o nosso clamor. Jesus é aquele que tem conhecimento não das coisas que falamos apenas, mas das coisas que se passam dentro de nós, que ninguém conhece, que ninguém sabe, nem os familiares próximos conhecem. Jesus é aquele, irmãos, que ouve a nossa oração e está disposto a atender o nosso pedido. Ele é um pai amoroso, é um pai que cuida dos seus filhos. Segundo lugar, quem é Jesus? Jesus é aquele, irmãos, que nos atende, mesmo em meio às objeções. Aquela mulher enfrentou a objeção da cultura, da sua nacionalidade, dos discípulos de Jesus, mas mesmo assim ela permaneceu firme diante das objeções, e aí Deus atendeu a súplica daquela mulher. Jesus é aquele, irmãos, que atende as nossas orações, mesmo diante das objeções. Eu tenho certeza que as objeções que essa mulher enfrenta é diferente das suas. Talvez você encontre objeções, enfrenta dificuldades no trabalho, talvez seja na sua própria família, na sua própria casa, talvez seja por causa do trabalho, por causa dos estudos, eu não sei, nós enfrentamos objeções, mas Jesus é aquele que tem poder para acabar e passar por cima de todos os inimigos, de todas as adversidades, e intervir em nossa causa, seja qual for, de intervir com poder em nossa causa. Basta somente, irmãos, as migalhas, uma gota do poder de Jesus para tudo ser transformado. Então, em primeiro lugar, Jesus é aquele que atende a nossa oração. Em segundo lugar, Jesus é aquele que intervém diante das objeções. E em terceiro lugar, Jesus é aquele que permanece fiel. Fiel. Ele disse: vai, a tua filha já está curada. O demônio já saiu. Ela foi. Eu imagino, irmãos, ela saindo da presença de Jesus, indo para a sua casa. Imagina só. Ela andando, confiando na palavra. Jesus falou, está dito. Ela andando, confiando. Talvez, durante o caminho, o texto não relata, mas talvez, quem nunca pensou, quem nunca duvidou. Mas aí, ela permanece crente, confiando. A promessa de Deus, a minha filha está curada. Ela chega na sua casa, entra na sua casa, vai até o quarto. E ela vê que a sua filha está livre do demônio. Está sarada, está curada, está livre. Veja a felicidade desta mãe. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é fiel. Aquele que começou a boa obra na sua vida, há de completá-la até o final. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai permanecer estagnado na fé cristã. As objeções não vão tirar você da promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Jesus, Ele é fiel. Essa mulher voltou para sua casa em paz. Estudando esse texto, alguns estudiosos afirmam o seguinte, que um dia nós vamos voltar para o nosso lar em paz. Amém? Um dia nós vamos voltar para casa em paz. Alguém pode chegar e dizer, mas pastor, eu vou voltar hoje, vai dar tudo certo. Fique tranquilo, pastor. Eu não estou dizendo isso, meu irmão. Um dia nós vamos voltar para a nossa verdadeira casa em paz. O nosso lar. Só para os irmãos terem uma ideia do privilégio que é. Eu vou encerrar esse sermão concluindo com uma história verídica que aconteceu com um missionário. Esse missionário, junto com sua esposa, saíram dos Estados Unidos, foram para o Oriente e dedicaram a sua vida inteira na obra missionária. Ele e a sua esposa.
passaram anos e anos no campo missionário, sofrendo das dificuldades que é um campo missionário, da cultura diferente, das agressões, das objeções, das perseguições, do ardor que é plantar uma igreja onde não se tem igreja nenhuma, da dificuldade que é estar longe da família, longe da sua nação, da sua pátria, em uma terra hostil, totalmente diferente, dedicar a sua vida inteira. Depois de 40 anos, já velhos, cansados, precisando descansar, como a gente chama aqui, fazer aquele check-up no médico, não é? Eles resolveram retornar. Quando eles resolveram retornar, embarcando para a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, eles começaram a pensar e conversar um com o outro, o marido com a esposa. Certamente a igreja está nos esperando. Quando nós chegarmos no porto, quando a gente sair, a igreja vai estar lá, esperando a gente. Vamos voltar para a nossa casa, para a nossa pátria. Quem sabe o grupo de louvor da igreja não esteja lá, esperando a gente. Quando eles estavam chegando, fogos soltaram. Pô, pá, pá, pá. A esposa do missionário disse, será que é para a gente isso? Será que a igreja está em peso lá, esperando a gente voltar para a nossa casa? Quando eles saíram do navio, eles perceberam que tinha também um time de futebol saindo e os fogos eram para o time do futebol. Eles olharam para um lado, olharam para o outro, não tinha ninguém. Nem um presbítero, nem um diácono, nem o pastor, nem os irmãos, ninguém. Eles falaram, não é possível. Eu acho que estão esperando a gente em casa. É possível, estão esperando a gente em casa. Eles foram para casa. Quando os missionários chegaram na casa, entraram, vazia. O marido disse, como é que pode isso acontecer? Depois de tantos anos no campo missionário, ninguém para nos receber em casa. Está vendo aí o que Deus faz com a gente? Está vendo aí? Ele expressando indignação para com a sua esposa. Vai falar com o teu Deus que eu vou embora, esparecer um pouco, andar um pouco aqui na rua. Ele saiu. Andou um pouquinho, tentou esparecer, pensando, como é que o Senhor faz isso com a gente depois de investir a nossa vida inteira, a gente não tem nada. Depois de investir a vida inteira no campo missionário, não temos nada, ninguém para receber. Ninguém para dar uma oferta, ninguém para nos ajudar. Ele indignado, ele volta agora para a sua casa, ele entra na sua casa e diz, e aí, você falou com o teu Deus, com o nosso Deus, falou, o que foi que ele disse? Em tom de zombação. A mulher disse para ele, eu orei, eu falei com Deus, e Deus me respondeu. O marido disse, o que foi que ele respondeu? Ela disse, nós ainda não voltamos para casa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Chamar o grupo de louvor aqui à frente. Um dia nós vamos voltar para nossa casa em paz. Amém? Não vai ser foguetes não, irmãos. Vai ser uma orquestra de anjo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória ao Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. O propósito, irmãos. Feche os seus olhos e pense nessas palavras. O propósito do evangelista Marcos não é falar de atitudes.
mas é de refletir o que essas atitudes revelam. Jesus Cristo escuta a sua oração, em primeiro lugar. Jesus Cristo, ele intervém diante das objeções, em segundo lugar. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é fiel, permanece sempre fiel.